Nota do Major. Embora fizesse uma ligeira alusão a esta transcendente descoberta, procurarei indicar algumas das linhas básicas referentes à nova definição de intervalo de tempo. Os nossos cientistas entendem um intervalo de tempo t como uma sucessão de desviveus, cujos ângulos diferem entre si em quantidades constantes. Quer dizer, consideremos, num desvívio os quatro eixos, que não são mais extremidades por outro ponto dimensional de referência, e que não existem são tão convencionais como um símbolo, embora sirvam ao matemático para fixar a posição do ângulo real. Se dentro desse marco ideal oscila o ângulo real, imaginemos agora um novo sistema referencial dos ângulos, cada um dos quais faz 90 graus com os quatro anteriores. Este novo marco de ação de um ângulo real e o anteriormente definido definem, respectivamente, espaço e tempo. Observemos que os eixos vetores, que definem espaço e tempo, possuem graus de liberdade distintos. O primeiro pode percorrer ângulos espaço em três orientações diferentes, que correspondem às três dimensões típicas do espaço. O segundo está condenado a deslocar-se num só plano. Isto leva-nos a crer que dois desviveus cujos ângulos difiram num ângulo tal que não exista no universo outro desvível cujo ângulo esteja situado entre ambos definirão o mínimo intervalo de tempo. A este intervalo, repito, chamamos instante. Nota do Major. Como exprimi anteriormente, nem sequer posso sugerir a base técnica que conduz à mencionada inversão de todos e cada um dos eixos dos desviveus, mas posso adiantar que o processo é instantâneo e que a contribuição de energia necessária para esta transformação física é muito considerável. Essa energia necessária, posta em jogo até ao instante em que todas as subpartículas sofrem a sua inversão, é restituída integralmente, sem perdas, transformando-se no novo marco tridimensional em forma de massa. As experiências prévias demonstraram que, imediatamente depois desse salto de marco tridimensional, o módulo se deslocava à velocidade superior, sem que a mudança brusca de velocidade, aceleração infinita, no instante da inversão fosse acusada pelo veículo. Este processo de viagem, como é fácil de adivinhar, torna inúteis os restantes esforços dos engenheiros e especialistas em foguetes espaciais, empenhados ainda em conseguir aparelhos cada vez mais sofisticados e potentes, mas sempre impelidos pela força bruta da combustão ou da fissão nuclear. Talvez agora se comece a entender por que razão não posso nem devo alongar-me aos pormenores técnicos de tal descoberta. Ao levar a cabo estes saltos, ou mudanças de marco tridimensionais, observamos com espanto que, no novo marco, velocidade limite ou velocidade da luz, 299.792.45 a 0g 0,0012 km por segundo, se alterava notavelmente. Ao ponto de a única referência que pode refletir a alteração de eixo seria, precisamente, a medida de velocidade, ou constante c. Teremos assim uma família de valores, Qc6 e C3, c, que se alonga de Q igual zero, velocidade da luz nula, a Cn igual ao infinito, cada uma representando um sistema referencial definido. Nota do Major. A partir desse momento, 1966, o projeto subdividiu-se em três ambiciosos programas. Ainda que estreitamente vinculados, as três equipes trabalharam no aperfeiçoamento de outros tantos módulos que nos permitissem a exploração, no terreno, em três direções bem distintas. Em primeiro lugar, com uma viagem a outro marco dimensional, dentro da nossa própria galáxia. Em segundo lugar, e forçando os eixos do tempo dos desviveus para frente, transferir todo um laboratório, incluindo os astronautas, para o nosso próprio futuro imediato. Por último, e seguindo um processo contrário, situar outro módulo, ou laboratório, no passado da Terra. Eu fiquei ligado a este terceiro projeto, batizado como Cavalo de Troia, e a ele e a quanto o rodeou até ser consumado, em janeiro de 1973, me referirei nesta primeira parte do diário. De 1966 a 1969, o nosso módulo, batizado entre os membros da equipe como o berço, devido à sua semelhança com o referido móvel, passou por sucessivas modificações, até alcançar um volume suficientemente grande para dar lugar a 2 tripulantes.
A atenção do reduzido grupo de cientistas selecionados para a Operação Cavalo de Troia fixou-se durante muitos meses na consecução de um sistema que permitisse uma total e segura manipulação dos eixos do tempo dos viveus de todo o berço, tanto manual como eletronicamente. Finalmente, e com a colaboração da Bioaerosystems Co. de Niagara Falls, a mesma empresa que desenhou e construiu o o módulo lunar, para o projeto Apollo, nos vimos com um laboratório de 10 pés de altura, com 4 pontos de apoio extensíveis, de 13 pés cada um e o peso total de 3.000 libras. Diferido do módulo do primeiro projeto que citei, cuja operação foi batizada como Marco Polo, o nosso não precisava de sistema de propulsão. A operação de inversão de todas as subpartículas atômicas do berço, incluindo seu recinto geométrico, os seus ocupantes e a totalidade dos gases, fluidos, etc. que o integram, podia efetuar-se em seco. Quer dizer, sem que o habitáculo e seus pés de sustentação tivessem de se mover do lugar escolhido. O nosso habitat de trabalho em todos aqueles anos, o coração salitroso do deserto de Mojave, reunia, além disso, outro requisito de grande importância para as primeiras e decisivas experiências da Operação Cavalo de Troia. Os relatórios geológicos tranquilizaram-nos muito ao garantirem-nos que aquela zona, apesar de se encontrar ao longo da placa tectônica norte-americana, de grande atividade telúrica, não tinha sofrido grandes mudanças desde finais do período Jurássico, há mais de 135 milhões de anos, quando se deu a chamada perturbação nevadiana. Apesar de tudo, e como medida complementar, o berço foi munido de um equipamento auxiliar de propulsão, que consistia num motor gêmeo do Vial, em que eu tinha trabalhado no ano de 1964. A General Electric proporcionou-nos um motor principal, de turbina jato CF-200-2T, que foi montado verticalmente e permitiu um rápido e seguro movimento ascensional. Estas medidas de segurança, que foram muito pouco utilizadas, revestem, no entanto, grande importância. Uma das nossas obsessões, enquanto se ia desenhando a primeira grande viagem do projeto Cavalo de Troia, era acertar com a geografia do terreno escolhido para o salto atrás no tempo. Se os nossos dados técnicos estivessem errados, quanto ao que se referia à configuração física e geológica do ponto de contato, a inversão dos eixos do tempo dos viveus podia tornar-se catastrófica. O berço, por exemplo, pousado em pleno século XX numa planície, podia ficar desintegrado se aparecesse, por erro, no interior de uma montanha que, no passado, podia ter ocupado esse espaço que utilizávamos hoje como ponto de contato. Este não era mais que um motor a propulsão a jato JB, a que se acoplara uma ventoinha na polpa, aumentado assim o seu arranque de velocidade zero de 2.800 para 4.200 libras. Foi montado num anel Cardan e mantido giroscopicamente, apontando à direita, para baixo, mesmo no caso de possível inclinação do berço. Nas experiências prévias de aterragem, o seu arranque era regulado exatamente para 5/6 do peso do módulo. A restante sexta parte do peso do habitáculo completo foi suportada por mais 2 foguetes auxiliares ascensionais, reguláveis, de peróxido de hidrogênio, de 500 libras de arranque máximo cada um. Foram montados na estrutura principal do berço, podendo inclinar-se com o veículo. 8 pequenos motores, foguete também impelidos por peróxido de hidrogênio, controlavam a posição do berço. Cada foguete de posição podia ser acionado por uma válvula solenoidal individual do tipo de intervalos. Como se tratasse de um pequeno avião, o piloto podia controlar a inclinação por meio do movimento proa-polpa e o bamboleio direito-esquerda com uma alavanca. O berço ia munido até de pedais, que proporcionavam o controle de guinada. Tanto a alavanca como os pedais foram ligados eletricamente às válvulas dos solenoides. Nota do Major. Portanto, depois de muitos e muitos cálculos e estudos, nós, os homens do General Curtis, aceitamos de bom grado, salvo poucas exceções, que a fase de inversão devia ser provocada sempre no ar, em estado estacionário. Uma vez localizado, eletrônica e visualmente, o ponto de contato, o berço poderia aterrar com toda a comodidade e sem risco algum de choque ou de desintegração.
As primeiras provas de voo do berço, cujo equipamento de inversão de massa foi suprimido naquela altura por elementares razões de segurança, foram então levadas a cabo pelo piloto-chefe de investigações do centro da NASA em Edwards, Joseph Walker, já falecido, e que nos anos 1964 e 1965 tomou parte em mais de 24 voos experimentais do VIAL. Ele conhecia bem os sistemas de propulsão dos simuladores do módulo de aterragem lunar e o seu veredicto foi positivo. O berço, apesar do seu estranho aspecto, respondia com docilidade. Em 1969, com uma centena de ensaios altamente satisfatórios, a equipe fixou definitivamente em 800 pés a altitude ideal para proceder à inversão de massa. O tempo médio gasto na operação de arranque estacionário, antes da fase de inversão, foi fixado em 5 minutos. No final do outono de 1969, o general deu luz verde e 4 daqueles singulares astronautas que formavam a primeira equipe de voo ao passado, tiveram a fortuna de experimentar o máximo de 6 retrocessos no tempo. Todos eles executados sempre aos pares e no estacionário estabelecido, 800 pés de altitude, em pleno deserto de Mojave. Ocupar-me agora destas fascinantes experiências levar-me-ia muito longe do meu verdadeiro propósito. Prescindirei, portanto, da sua descrição, porque, além disso, ficaram minuciosamente registradas noutros tantos relatórios, atualmente em poder do Air Force Office of Special Investigations e, infelizmente, da DIA, Defense Intelligence Agency. No entanto, anotarei, sim, que o delicado sistema de retrocesso e ajustamento dos eixos do tempo dos VIVEUs, nas datas programadas pela equipe, demonstrou ser assombrosamente preciso, graças à revolucionária rede de computadores que servira, desde o começo, para alocar diversas unidades de memória periférica, de fita magnética, discos, tambores, varetas com banda helicoidal, etc.